Boa tarde. Vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 1 de Deus. Neste capítulo, nós faremos algumas reflexões sobre o panteísmo. Panteísmo, na época, filosoficamente, era uma doutrina que tinha bastante seguidores. E Kardec, querendo nos mostrar a amplitude com a qual se firmava a doutrina espírita, perguntou aos espíritos: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Esta pergunta de Kardec aos espíritos foi para elucidar o pensamento, a ideia dos panteístas. E os espíritos responderam: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra causa. Então, em termos comparativos com a doutrina espírita, a gente observa que não faz sentido. Não dá para coadunar o efeito e a causa. São coisas distintas, são coisas diferentes. E Kardec faz um breve comentário sobre esta questão, muito interessante. Ele diz: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Olha só, Deus existe, e isto é o essencial. E segue Kardec no comentário: crede-me, não vá além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isto não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Queridos irmãos, nossa limitação, nosso estágio evolutivo não nos permite ainda penetrar na existência de Deus. Deus é impenetrável. Deus é inteligência suprema. Então, a proposta panteísta de colocar Deus como igual ao encarnado, no sentido de que dele voltamos, para ele voltamos, então somos iguais, não faz sentido. Mas a época de hoje, ainda encontramos algumas criaturas, com certeza, que pensam dessa maneira. Esta questão é a 14 do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos fazer um comentário da questão número 15. Kardec perguntou aos espíritos: o que se deve pensar da opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? A doutrina panteísta, meus irmãos, prima pelo todo
Nós somos um pedaço de Deus. E depois da terminada essa existência terrena, voltaremos ao todo, quer dizer, voltaremos a nos juntar ao corpo divino. É como a água do rio, que volta ao próprio rio. Então, nós somos um pedaço de Deus. Esta é o primordial entendimento da doutrina panteísta. E os espíritos responderam para Kardec esta questão, uma resposta sucinta, pequenina, mas profunda, como a dizer, estão enganados, peremptoriamente equivocados. A resposta dá-nos a seguinte frase: não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Observe. Já que nós não podemos ser Deus, como entendem os panteístas, pelo menos com esta doutrina seremos parte de Deus, um pedaço de Deus. E Kardec segue na sua alocução perguntando ainda aos espíritos: pretendem os que professam esta doutrina, quer dizer, doutrina panteísta, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada. Mesmo assim, em parte alguma, encontraremos Deus. Pois Deus está por toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? O que se pode opor a esse raciocínio? Que Deus está por toda parte e que por toda parte há um pedaço de Deus. E os espíritos responderam: a razão. O que se pode opor a este pensamento, meus irmãos, é a razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Olha, meus irmãos, o Espírito que responde a Kardec afirma sem rodeios a doutrina panteísta com esse pensamento é um absurdo. A inteligência de Deus se revela pelas suas obras. Mas as obras não é o próprio Deus. Como o pintor de um quadro, não é o próprio quadro. Então, se Deus fosse, segundo a doutrina panteísta, um pedaço de nós, ou nós um pedaço de Deus, ele perderia uma de suas principais virtudes, que seria a imutabilidade. Deus é imutável. Então não pode mudar de encarnado para desencarnado, mudar a sua estrutura. A filosofia do mundo mostra isso. E à época havia várias situações nessa filosófica, buscando, porque o homem se preocupava, como ainda se preocupa hoje, com coisas transcendentais. De onde eu vim, para onde eu vou, será mesmo que eu sou imortal? E o que será de mim quando morrer? Para onde eu vou? O que é que vai acontecer comigo? E estas questões eram muito, e ainda é muito complicada nos dias de hoje, para o nosso entendimento. Tanto que, em obras póstumas, nós encontramos as 5 alternativas da humanidade, que nós ousaríamos aqui trazê-las para a nossa reflexão, para a nossa observação, junto à doutrina que estamos estudando hoje, que é a doutrina panteísta.
Então, num pequeno trecho de introito, nesse capítulo de Obras Póstumas, as 5 alternativas da humanidade, lê-se: bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão, é natural se preocupe com o que haverá depois do grande dia da vida, pois já não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos? Fim desse grande dia. Não há meio termo. É uma questão de vida e de morte. É a suprema alternativa. Meus irmãos, esta preocupação é diuturna de cada um de nós. Filósofos, religiosos, homens de todas as estirpes e sabedoria, no fundo, intrinsecamente, preocupam-se demasiado com o que será amanhã. Me lembra até o poeta, num samba, que diz: o que será amanhã? Responda quem souber. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Lembram dessa? Pois é, meus irmãos. Isso é comum. Desde que existe o homem, existe essa preocupação. E segue um outro trecho aqui em Obras Póstumas de Kardec, dizendo assim: se interrogarmos o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão. Veja bem, meus irmãos, todos responderão: viveremos. Essa esperança constitui a consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo de algum tempo para cá, por lhe provar que não viverão. Fez prosélitos essa escola. Força é confessá-lo, e principalmente entre os que, temendo a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar sem constrangimento do presente, sem se perturbarem com a perspectiva das consequências. Essa, porém, é a opinião de uma pequena minoria. Vamos viver o hoje. Não importa o amanhã, não existe amanhã. A vida é hoje. Vamos aproveitar. A vida é agora. É uma reflexão a ser pensada e que está totalmente em discordância dos ensinamentos do Senhor, de Jesus, quando ele afirma para nós que conhecereis a verdade vos libertará, que a felicidade não é deste mundo, e tantas outras passagens do Evangelho que nos esclarece que não é bem assim, que a vida material ela é uma vida efêmera, curta, mínima em relação ao progresso do espírito. E seguindo nessa linha, nós vamos começar a observar que existem 5 doutrinas que Kardec catalogou à época para nosso estudo, para reflexão. São 5. A primeira delas é a doutrina materialista. O que diz a doutrina materialista? A doutrina materialista prega que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes, nem depois da vida corporal. É justamente a doutrina materialista. Vamos viver hoje, vamos aproveitar, vamos gozar a vida material, porque depois desta vida, nada. Então, é uma doutrina materialista, que vive o presente, que a inteligência começa e termina na matéria. Este era o conceito à época. É nesta época, com este conceito, que surge também outras doutrinas. E aí vamos encontrar a doutrina panteísta. Estudamos lá no Livro dos Espíritos, nas questões 14, 15 e 16. A doutrina panteísta nos afirma: o princípio inteligente ou alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida,
e volta por efeito da morte à massa comum, com as gotas de chuva no oceano. Como as gotas de chuva no oceano. Então, viemos de Deus e voltamos para Deus. Consequências. Olha as consequências se for assim como está afirmando a doutrina panteísta. Sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser, quer dizer, o espírito, é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que da doutrina materialista. Então, o panteísmo é uma doutrina materialista. Vive a matéria, exclusivamente a matéria. Então, não há interesse em progredir, em crescer, em moralizar-se, porque nesta concepção, sentimento, pensamento, amor, fraternidade, não tem o menor sentido, porque já somos deuses e vamos voltar, sem ter preocupação nenhuma. Na doutrina deísta, que é a que segue, é a terceira desse estudo de obras póstumas, diz o seguinte: o deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes: os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os deístas independentes creem em Deus, admitem todos os seus tributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas, uma vez estabelecidas essas leis, funcionam por si sós, e aqueles que as promulgou de mais nada se ocupam. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele se inquiete. Não há providência, não se ocupando Deus conosco. Nada temos que lhe agradecer, nem lhe pedir. Olha só, que sensação estranha. Deus, um Pai supremo, amoroso e bom, nos cria e não se preocupa mais. É como no reino animal. Nem no reino animal funcionaria assim. Porque ele não quer saber das nossas dores, de nos auxiliar, de nos aconselhar, enfim, de fazer com que nós cresçamos. Não. Você nasceu, acabou, siga seu rumo. Não quero mais, não tem mais nada. Aí encontramos no quarto a doutrina dogmática, onde ele diz: a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Nulos são quaisquer progressos ulteriores. Ela será, pois, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida. Então não progredimos. Na doutrina dogmática, a alma independe da matéria. É criada por ocasião do nascimento, o que vem conflitar com do crescimento do Criador, porque quando Jesus falou para Nicodemos que ele renasceria muitas vezes, vai de encontro a essa ideia de que a alma independe da matéria. E é criada por ocasião do nascimento. Então, a gente já vê que não está em consonância com o ensinamento do Cristo. Então, é o quarto item. E, finalmente, Obras Póstumas nos dá aqui o estudo o quinto item dogmático, doutrina espírita. Nós, espíritas, já sabemos, né, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que são dois os elementos do universo, espírito e matéria, coordenado por Deus. Então, tudo na Terra, tudo no cosmos, tudo na natureza, tudo no universo se limita ao espírito e à matéria. E Deus coordenando tudo. Então, não há separação entre espírito e matéria. O que só tem duas coisas: o que não é espírito é matéria, não é meio termo. Então, a doutrina espírita diz para nós: o princípio inteligente
independe da matéria, não tem nada a ver com a matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. Então, a alma sobrevive ao corpo e reencarna e volta. E nós podemos desencarnar hoje com os nossos conhecimentos, pequenos ou grandes, mas cresceremos muito mais, porque o objetivo da doutrina espírita é a nossa perfeição. Então, enquanto não atingirmos esse patamar perfeito, estaremos encarnando, desencarnando, até chegarmos à perfeição. O espírito progride nos dois lados da vida, tanto encarnado como desencarnado. Então, meus irmãos, a doutrina panteísta, ela é uma doutrina materialista. Kardec se pôs a estudar para esclarecimento de todos nós, principalmente no século XIX, onde essa doutrina tinha muitos adeptos. Mas não tem nenhum sentido, nos dias de hoje, o panteísmo, segundo a doutrina dos espíritos. Era o que tínhamos a comentar sobre esse assunto muito interessante, do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Panteísmo. Muito obrigado.